Pastor Tiago, graça e paz. Um abraço para sua esposa, Josi, também. Foi uma bênção nós estarmos aí juntos e uma satisfação. Pastor Maurílio também, o Bispo Maurílio, uma satisfação conhecê-lo também pessoalmente. Todos os nossos amigos que estão aqui conectados aí junto com a gente. Para mim tem sido uma honra esse convite, Pastor Tiago. É um privilégio para a gente poder estar servindo, servindo como garçom aquilo que o Pai tem nos dado e compartilhar um pouquinho aí com os amados. Nos conhecemos lá em Bataguaçu, a primeira cidade do Mato Grosso do Sul é Bataguaçu, tá? Não tem... Saindo de São Paulo ali, é a última, vamos dizer assim, a primeira cidade do MS. E Deus nos deu aí a oportunidade também de estarmos aqui em Maringá, e tem sido bênção esse tempo, Estamos aqui há 3 meses, depois de 10 anos de ministério em Bataguaçu, Deus nos tirou e nos colocou aqui. Eu queria compartilhar aqui uma palavra com vocês, lá em Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 5, mas eu vou estar lendo aqui só para nossa reflexão, o versículo 17. Tá? O versículo 17. É um texto bastante conhecido dos pastores, e acredito que cada vez que a gente lê, a gente extrai aqui lições. O texto, o versículo 17 diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em quem devem andar e a obra que deve fazer. Gente, quando eu leio esse texto, a gente percebe aqui desde o versículo 1, quando Jetro ele vai em direção a Moisés no deserto, e ali ele entra na tenda, Moisés recebe o seu sogro com carinho, e começa a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, como tirou do Egito, e aqui a gente vê o testemunho de Moisés. E o texto diz que Jetro se alegrou com Moisés pelos feitos que Deus havia feito. No entanto, no dia seguinte, Jetro ele vê um outro cenário. O texto diz que Jetro observa Moisés e tudo que ele estava fazendo, e começa a observar Moisés naquela correria, naquele ativismo, naquela situação toda que ele estava vivendo, e ele fala para Moisés: olha, não é bom o que você está fazendo. Aí eu fico pensando o que a gente extrai aqui de lições, ou que conselhos a gente pode extrair aqui desse texto. Tá? Eu gostaria aqui de dar um título a esta meditação: alcançar multidões e não se perder no meio da multidão. Eu acho que é um dos grandes desafios de nós pastores, além de alcançar as multidões, de pastorear, de cuidar destas multidões,
é não se perder no meio da multidão. Tem muita gente, muitos líderes se perdendo no meio da multidão. E eu quero pensar aqui de forma bem prática, porque existem fases da nossa vida, né, Tiago? E quando eu falo que fase, não dá para saber se é uma fase boa ou uma fase ruim. No entanto, todos nós vivenciamos em momentos fases boas e fases ruins. Então não sabe se é um elogio ou é um alerta, né? Quando eu falo que fase, é exatamente isso para a pessoa ter uma retrospecção da fase que a pessoa está passando. E aqui a gente vê que Moisés estava passando uma fase não muito legal aos olhos de Jetro, mas aos olhos dele estava tudo bem, ele estava feliz da vida, estava cheio de orgulho, afinal de contas, estava atendendo todo mundo do jeito que dava, né? De uma maneira meio que desorganizada, estava ali fazendo. E esta é uma maneira administrativa que a gente assina um atestado de óbito de um líder. Tá? Quando a gente quer fazer tudo. Então, a primeira lição, há momentos, há fases que precisamos dar uma pausa no ministério. Tá? É necessário a gente sair da rotina. No versículo 7, o texto diz que Moisés ele foi ao encontro do seu sogro. Entrou ali na tenda, e ali ele teve um bate-papo. Então, o que a gente precisa refletir aqui? Há momentos que a gente precisa sair da nossa rotina. Tá? Há momentos que a gente precisa dar uma pausa. Por isso disse Timóteo, cuida de ti mesmo, o apóstolo Paulo a Timóteo. Né? Não seja um peixe fora da água que pula muito, mas morre aos poucos porque está no lugar errado. Como a minha gatinha passou aqui agora. Tem muita gente como um peixe fora da água, pula muito, corre muito, mas está morrendo aos poucos porque está no lugar errado. Tá? O ativismo nos tira do lugar onde nós devemos estar, que é junto na presença de Deus. Até Jesus, em Marcos 6, versículo 31, ele saiu para descansar um pouco. Agora, quantos de nós, às vezes, ficamos nos envolvendo num ativismo louco e esquecemos de tirar o nosso descanso, de dar uma pausa, tá? De dar uma descansada. Tá? Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você faz. Tá? Então, cuide de você, meu amado. Cuide da sua família. O que você é mais importante do que aquilo que você faz. Tá? Charles Swindoll, ele disse assim, precisamos aprender a ser deixado de lado, tanto quanto ser usados. Tem momentos que a gente tem que aprender a ser deixado de lado. Tem líderes capazes que fazem, tem uma equipe que faz, então deixa o povo fazer. Não se sinta ofendido, às vezes o pessoal está resolvendo os problemas do dia a dia sem te consultar, não, deixa resolver. Melhor que seja assim. Tá? Nós temos que ter esse desejo de servir. Tá? Então, de vez em quando, Deus prefere fazer em nós do que através de nós. Tá? E o que Deus está construindo em mim? O que Deus está construindo na sua vida nesse tempo de pandemia? Talvez de uma maneira forçada, o Senhor te fez dar uma pausa para reflexão, para refletir, para se autoavaliar. Segunda lição, Jetro foi bem claro, olha, você sozinho, você vai desfalecer. Tá? Então não ande só, tenha amigos leais, conserve os seus amigos. Mais do que ter amigos, a gente precisa conservar também aqueles que a gente já tem.
Tá, mais uma citação de Charles Wyndham, no seu livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz assim, que Davi tinha amigos que foram como árvores protetoras em tempos de angústia na alma. Então, plantar e cultivar a árvore de amizade é algo primordial, não ande sozinho. Tá? Muita gente tenta caminhar sozinho e só quebra a cara. E eu louvo a Deus aqui pelos pastores amando pastores, que a gente tem escolhido caminhar juntos. Tá? São pastores aqui, amigos, que a qualquer momento você pega o telefone, liga, chora, se alegra, compartilha, e você pode ter certeza que aqui não tem esse negócio de concorrente, não. No reino de Deus não existe concorrência. Tá? A gente precisa conservar as nossas amizades. Não andar sozinho. Né? Sansão foi um príncipe que se transformou em escravo porque escolheu caminhar sozinho. Existe um provérbio africano que diz assim, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Tá? Até o leão, que é um dos animais mais ferozes, mais temidos da selva, se ele andar sozinho, ele se torna uma presa fácil. Tá? Então, não ande sozinho, meu querido. Escolha andar acompanhado. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, melhor é serem dois do que um. Né? Então, se um cair, o outro ajuda o seu companheiro a se levantar. Terceiro conselho é exatamente que Jetro falou, ouça os meus conselhos. Aprenda a ouvir. Jetro foi um sogro que se alegrou com a vitória do seu genro. Alguém que se alegra com as suas vitórias, meu amado, tem autoridade, tem intimidade de te fazer uma crítica construtiva para o seu bem. Porque as pessoas de fora, ela enxerga as coisas de outro ângulo. Aí é importante, às vezes, a gente pegar um amigo de ministério, às vezes vai na sua igreja, às vezes está caminhando aí junto com você, você perguntar para este amigo, para este colega de ministério, olha, o que você pode sugerir naquilo que eu posso melhorar? Existe algo que você viu aqui que a gente pode mudar? Isso é muito interessante, porque para Moisés estava tudo normal, mas quando Jetro viu aquela situação, identificou ali falhas administrativas, falhas de gestão de pessoas. O que as pessoas de fora enxergam no seu ministério? Isso é importante. Tá? É claro que a gente precisa ouvir pessoas que têm autoridade sobre o assunto. Pessoa que não sabe nada sobre o assunto vai te aconselhar no quê? Pessoas que às vezes só quer ver o seu mal vai te aconselhar no quê? Mas neste caso, Jetro se alegrou com Moisés, mas no momento que precisou falar uma verdade para Moisés, ele também não se acanhou, porque ele estava numa correria doida e ele ia se matar naquilo ali. Tá? Quarto conselho que eu quero compartilhar com vocês, mesmo diante daquele aparente sucesso, não significa estar no centro da vontade de Deus. Tá? Moisés estava feliz da vida no meio daquela multidão, naquela gestão que ele estava fazendo. Mas mesmo o sucesso do ministério não significa a gente estar no centro da vontade de Deus. E também nem os aparentes fracassos e crises significa que você está fora da vontade de Deus. Paulo, quando foi para Macedônia, que Deus falou para ele passar
à Macedônia, a primeira coisa que aconteceu lá foi ele ser preso. E nem por isso Deus não estava abençoando ele, nem por isso ele estava fora da vontade de Deus. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Mesmo no sucesso aparente, vigie, porque você pode não estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E se você está vivendo outro extremo, está vivendo um momento crítico na sua história, também não significa que você está fora da vontade do Pai. Extraia lições. Não existe fracassos, existe aprendizados na vida. Tá? Extraia lições. Quinto conselho, gente. Para mim isso é primordial, porque quando Jetro chegou junto com a esposa de Moisés e seus filhos, a gente subentende aqui no texto que Moisés ele tinha caminhado com a multidão e tinha deixado a sua família para trás. A família de Moisés foi deixada para trás. Então, nenhum sucesso justifica o fracasso na família. Tá? Nenhuma atividade justifica o fracasso familiar. 1 Timóteo 3,5, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, cuide da sua família, não deixe a sua família para trás. Porque no ministério a gente corre o risco de se envolver com muitas coisas e esquecer a família. Então, não deixe para trás. Eu tive que tomar uma decisão muito séria, eu estava já concluindo a graduação de psicologia. E chegou aquele momento dos estágios e eu precisava ficar ausente da cidade alguns dias por semana. E quando eu percebi esta situação, meus queridos, eu preferi, ao invés de avançar na graduação, eu preferi trancar a matrícula, porque eu falei, mas eu vou deixar a minha família para trás? Né? Já é uma correria no ministério, eu vou ficar ausente esse período todo. Então a gente tem que fazer uma avaliação. Não é bom aquilo que você faz. Como está a sua família? Onde está a tua família? A sua família está caminhando com você? Como está a saúde na sua convivência familiar? Sua família está apoiando você no ministério? É uma pergunta que nos faz refletir um pouquinho. Né? E eu louvo a Deus porque quando eu estive aí no Rio, né, eu conheci aí o Tiago, que eu já o conhecia, mas não conhecia ainda a sua esposa, a Josi. Né? E ela lá firme e forte com o Tiago, né? Apoiando. Isso é primordial. Ah, pode não, às vezes a pessoa fala, mas não prega, mas não faz isso, não faz aquilo, mas quando a esposa está junto, meu irmão, é outro nível. Tá? Então, conserve isso. Tá? Sexto lugar, embora toda vitória, Jetro disse, não é bom que você faz. Tem um jeito melhor de fazer o que você está fazendo. Tá? E a gente precisa ouvir esse tipo de conselho. E às vezes chega alguém e fala assim, ô Dallas, não é bom isso que você está fazendo. Olha, tem um jeito melhor de chegar, de alcançar resultados que você está almejando. E qual foi o conselho de Jetro? Descentralize, delegue. Delegue autoridade para o povo. Deixa o povo fazer.
Tá? A gente tem que parar de ser complicado, gente. Existe uma maneira simples e melhor de fazer aquilo que a gente está fazendo. Tá? A gente perguntar para nós mesmos, será que existe uma maneira melhor de fazer aquilo que eu estou fazendo? Existe uma maneira melhor de fazer aquilo que eu estou gerenciando na igreja? Tá? Então, a gente precisa delegar autoridade. Tá? E quando a gente delega autoridade, deixa as pessoas caminharem e apoia essas pessoas no seu ministério, isso é bênção. Tá? Porque às vezes a gente fica fazendo coisas que não é para a gente fazer. E a gente esquece de fazer o quê? De treinar as pessoas. A gente esquece daquilo que é primordial, que é estar diante de Deus em oração. E de ensinar as pessoas o caminho que elas devem trilhar. Para não ter sobrecarga. Tem muitos pastores sobrecarregados porque tá nessa de querer fazer tudo. Quer mexer com construção, quer mexer com a parte da tesouraria, quer cuidar das ovelhas, tem que se preparar para o culto, e a sua família foi deixada de lado porque está todo mundo ali já em cima de você, você não tem tempo para nada, e fica vivendo uma doidura. E a gente precisa parar um pouquinho com estas coisas. Tá? Então, simplifique, descentralize o ministério, delegue, apoie novos líderes, forme discípulos. Tá? Esteja atenado para procurar novos líderes também. Porque às vezes a gente fica no nosso ativismo, a gente não tem tempo nem para ver as pessoas que estão à nossa volta, ou pessoas que às vezes têm um potencial, têm um dom, têm um talento que está lá parado e você não se atenta para isso. Por isso que Jetro falou, olha, procura homens capazes. Quem que tinha que procurar? Moisés. Tem que estar atenado, meu irmão, tem que estar atenado, pastor, tem que estar atenado, pastora, para procurar gente que pode fazer melhor aquilo que a gente está fazendo, porque tem uma formação diferente, tem uma capacidade diferente de fazer coisas que às vezes a gente tenta fazer, mas faz meia boca, porque não é a nossa área. E tem que ter humildade de saber qual é a nossa área, tá? Líder lança os liderados para ir mais longe. 7º lugar e último, a gente tem que parar de perder tempo, energia, recurso com aquilo que Deus não nos mandou fazer. Tá? Vou repetir. Nós perdemos tempo, energia, recurso com aquilo que Deus não nos mandou fazer. Tá? A gente perde o foco, a gente perde a essência e vive longe das expectativas do nosso Deus. E sabe, não são as coisas ruins que tiram o nosso foco, são as coisas boas. Tá? E a gente precisa estar focado. Qual é o seu ministério? O que você precisa fazer? Qual tem sido a sua agenda? Não negocie o seu tempo com Deus. Não deixe que as coisas boas tire você da presença do Senhor. Tá? E às vezes a gente fica dando o tempo que sobra para Deus, a gente inverte as prioridades.
E a gente precisa aprender também a não fazer aquilo que outras pessoas podem fazer. Porque é na necessidade, gente, que surge o voluntário, que surge o líder. E a gente tem assim, eu tiro por mim. Eu vejo uma necessidade, eu tenho que me policiar para não ir lá fazer. Que a vontade que dá é pegar a mão na massa e já ir lá e fazer, e já suprir aquela necessidade. Então, tem coisas que a gente aprende com a vida, a gente aprende de uma forma que a vida nos ensina. A gente trabalhou 10 anos em Bataguaçu, teve muitas coisas que eu poderia ter me privado de não fazer. Eu mexia com construção, fizemos, o Tiago conheceu lá, quando nós concluímos todo aquele projeto social, toda aquela área, são 40 mil metros quadrados, toda construída, campo society, quadra poliesportiva, alojamento, de tudo. Quando chegou no comecinho do ano, que concluímos a quadra poliesportiva, a parte de vestiário, a parte de palco, tal, o Senhor falou para mim de uma maneira muito clara: chegou, você acabou esta obra e chegou o seu tempo. E quando o Senhor falou isso forte no meu coração, eu tomei a decisão, falei, então eu não fico mais nenhum instante naquilo que o Senhor falou para mim não fazer. Então, se até aqui era para mim fazer, então agora está nas tuas mãos. Passado alguns dias, a gente recebeu o convite para estar aqui em Maringá. E eu sabia que estava na vontade de Deus, e chegando aqui, numa das primeiras reuniões com a nossa liderança aqui, alguém falou assim: pastor, será que a pastora, ela não toma conta das mulheres? Nós batistas falamos MCM, MCA, né? Em alguns estados, MCM. Aí eu ouvi aquilo, falei, não, irmã. Mas por quê, pastor? Porque quando tem uma necessidade, surge uma liderança, a gente não vai ficar tampando o sol com a peneira. Deixa as coisas acontecer. Existem coisas que o menos é mais. Tá? Então, não negocie, meu irmão. Não perca tempo com aquilo que Deus falou para você não fazer. Tá? Não perca o seu foco. Aprenda a dizer não. Tá? É uma outra área na vida de nós líderes, pastores, que nós precisamos aprender a dizer não. Tudo que chegava diante de Moisés, ele queria resolver. A gente precisa aprender a falar não, porque isso vai evitar fadiga, vai evitar cansaço, e você vai identificar as pessoas que te ouvem também, que querem caminhar com você. Porque você vai filtrar os verdadeiros líderes, porque quando você fala não, os rebeldes já se apontam. O poder do não é fantástico, porque você filtra até as verdadeiras amizades. Quando você fala sim, tudo vai de vento em polpa, mas na hora que você fala não, a pessoa vai, não. Né? Segundo lugar, o poder do não fortalece a estrada que nós já estamos caminhando. Neemias disse não para Sanbalat e Tobias. Queria tirar o foco. Se você tem uma visão de ministério, você tem um projeto, tem um alvo, não negocie ele, aprenda a falar não para tantas coisas boas que surgem no meio do seu caminho. Pode ser até coisas boas, mas aprende a falar não, porque você tem coisas excelentes que você está buscando. O não leva a gente mais longe do que o sim. Você imagina se Adão tivesse falado não para Eva no momento que deveria falar? E eu quero concluir dizendo aos irmãos
diante de tantos conselhos práticos aqui, existe algo, gente, que a gente não pode deixar de fazer. Tá? Além de orar, ensinar, treinar líderes, conforme o versículo 21 do capítulo 18, mas existe algo que é essencial, para que tudo isso a gente não se perca no meio da multidão. Em Êxodo capítulo 17, versículo 6, diante da necessidade do povo que queria água, estava com sede, e ficava todo mundo ali no ouvido de Moisés, tirou a gente do Egito para nos deixar matar de sede aqui no meio desse deserto. Deus falou para Moisés: pega o teu cajado e fere a rocha, que vai sair água. E a gente vê nesse episódio que Moisés ouviu o Senhor, feriu a rocha e saiu água. Mas lá em Números, capítulo 20, versículo 8, Deus já muda a instrução. E aí que está o quê da questão. A gente precisa estar atento para as instruções do Senhor, porque nem sempre vai ser a mesma para todas as circunstâncias. Na mesma circunstância, Deus agora fala: você vai falar a rocha para dar água. E sabe o que Moisés fez? Ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes. E Deus falou para Moisés: por conta disso, por conta que você desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Meus amados, para a gente não se perder no meio da multidão e não matar o nosso ministério e ir mais longe, precisamos estar com os nossos ouvidos afinados em ouvir as instruções do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Deus nos aplique a sua palavra. Eu queria orar com você, pedindo a Deus que nos dê força e graça para não se perder no meio das multidões que surgem no nosso ministério. Que a gente sempre esteja com o nosso ouvido atento para aquilo que o Senhor quer, a vontade dele, para você ir onde Deus quer que você vá. Amém? Posso estar orando aí, pastor Tiago, Maurílio? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, pelos nossos amigos pastores que estão aqui junto conosco nesta reunião, pessoas que estarão assistindo, Senhor, este vídeo. Meu Deus, que nós possamos, ó Deus, estar atentos para as Tuas instruções, estar com os nossos ouvidos atentos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Meu Deus, porque existem momentos que o Senhor fala, avança, e a gente precisa avançar. Mas existem momentos do ministério que o Senhor fala, para, e a gente precisa parar. Existem momentos que a gente precisa descansar. Existem momentos, ó Deus, que a gente não pode perder o foco, ó Deus, de estar treinando cada dia mais líderes para que vão onde a gente não consegue ir, que façam aquilo que a gente não consegue fazer. Pai, que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas, fortalecendo cada pastor, cada pastora que está aqui conosco. Meu Deus, que os nossos ouvidos sempre estejam, Senhor, atentos ao Teu querer e à Tua vontade. No nome de Jesus que eu oro, Pai, que nós possamos, além de alcançar multidões, possamos estar treinando líderes, formando líderes para que eles alcancem, ó Deus, as multidões e cuidem bem delas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.